Estou aqui no plantão, mais fácil assim. Peraí. Então, nós agradecemos a espiritualidade amiga que esteja conosco durante o transcorrer dessa noite, que nós possamos aprender juntos mais e melhor sobre o funcionamento do nosso cérebro e que nós possamos dar início ao nosso estudo com a permissão desses amigos espirituais que estão sempre conosco. Que assim seja, que Deus esteja com todos. Obrigada, Alessandra, que assim seja. Bom, vamos começar mais uma reunião do nosso Cérebro Triuno hoje, né? Nós estivemos conversando, eu e o Sérgio quer dar alguns recados aí para a gente combinar com o pessoal, né, Sérgio? Então, gente, boa noite. Bem-vindos novamente para o nosso grupo, Cérebro Triuno. Nós estamos hoje, antes de passar para o Décio, que está encarregado de apresentar a temática do segundo andar ainda, né? Que ele encerra hoje a parte do segundo tempo, né? Do segundo nível. A Irvine apresentou dela, eu e o Décio invertemos, eu apresentei agora em final de outubro, e o Décio agora vai apresentar o tema dele em novembro. Com isso, vai ficar faltando o terceiro andar, não é? E eu quero perguntar para vocês o seguinte, principalmente para o Décio, para a Irvine, que sempre é a prioridade de a gente tentar estar juntos aí, né, para poder fechar algumas ideias juntos, e aproveitar essa oportunidade de junto com um grupo, expandir os nossos pensamentos e ideias. Daqui a 15 dias, nós temos o dia 7, nós temos o dia disponível na MP Pelotas para fazer já o nosso encontro de dezembro. Tá ótimo, então. Obrigada. Tá, então, Décio. Oi. Vamos lá? Vamos. Eu fiz assim, eu fiz um resuminho assim para começar a falar e depois a gente vai discutindo. Então, se alguém tiver algum pitaco assim, pode ir dando durante, assim, porque senão eu acho que fica muito aula, né? E a ideia é a gente... Tá ótimo. Né? A gente pode ir te interrompendo, pode ir... Sim. Essa parte do livro, eu começo contando uma historinha, né? Que é a história... Quando eu reconheci o espiritismo, né, na minha vida, e que me ensinaram a fazer o evangelho. Aí eu comprei o evangelho para fazer o evangelho no lar, né? E eu estava passando por uma crise grande na minha vida. Eu tinha me separado, né? Estava refazendo a minha vida, tinha um monte de coisa acontecido por conta dessa separação, né? E tal. E eu estava morando sozinho num apartamentinho lá de um quarto. E aí eu estava todo feliz que tinha me descoberto espírita, comprei o evangelho e comecei a fazer. Toda quarta-feira, meu evangelho sempre foi de quarta-feira, não sei por quê. Aí, primeira vez eu pus a aguinha lá, rezei um Pai Nosso, pedi a ajuda dos espíritos e abri lá, O Homem de Bem. Aí eu li O Homem de Bem, e aí, assim que eu terminei, eu falei, meu Deus, tá difícil, né? Como assim? Isso aqui não vai dar para essa encarnação, né? Mas tudo bem, agradeci e tal, tomei a água. Na outra semana, O Homem de Bem. Na outra semana, O Homem de Bem. 3 semanas seguidas. Aí eu fui lá no centro reclamar. Falei, ó, tá acontecendo alguma coisa lá em casa, não tá certo. Porque eu só abro O Homem de Bem, aí falar assim, é o livro que tá viciado, né? Você precisa comprar outro. Aí, eu não sei se vocês viram, eu tenho até hoje ele, eu comprei um daqueles que é espiral, né, para não viciar, né? Aí eu pus a aguinha, rezei, abri O Homem de Bem. Aí eu fiquei meio bravo, né? Eu falei, ó, não dá para mim, vocês estão pedindo muito, isso aí não é assim não, tá difícil, isso aqui é muito complicado. Eu estou fazendo força, tal, eu prometo me dedicar, mas eu acho que não vou entregar até o final dessa encarnação, aqui não vai dar. Mas aí, eu resolvi, nesse dia aí, quando eu já estava entregue, eu resolvi continuar lendo. E aí, depois do Homem de Bem, vem o Verdadeiro Espírita, né?
E ali, quando eu comecei a ler o Verdadeiro Espírita, era que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser o homem de bem. E aí eu entendi que o grande problema era a preguiça de ler só uma partezinha por vez, né? Que eu tinha que ler mais para poder fazer a ideia do que eles estavam me trazendo, né? Então, esse meu primeiro impacto no Evangelho no Lar, ele me mostrou uma coisa importante, que é assim, que a espiritualidade com certeza não espera que nós sejamos o homem de bem neste momento, né? Mas isso tem que ser uma meta, tem que ser um objetivo. A gente tem que se mover nessa direção, porque ficar parado dizendo, não vai dar, não leva a lugar nenhum. E também querer já chegar lá imediatamente também não leva, né? Tá dando para ouvir? Os meus cachorros estão fazendo uma participação especial aí. Tá dando para ouvir? Não, são cachorros de bem também, são cachorros de bem. Os meninos pediram comida, acho que o entregador veio trazer, tá essa confusão. Aí, esse é o primeiro ponto, assim, a gente saber que nós estamos num processo pedagógico de aprendizado e evolução. E a segunda coisa é saber da nossa ignorância, ter noção da nossa ignorância, mas não se contentar com ela. Então, eu gosto muito da frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Eu tenho uma convicção muito forte para mim de que, para eu ter ideia do tamanho da minha ignorância, eu tenho que andar muito, eu tenho que conhecer muito, progredir muito, para poder aí ter a noção do tamanho da minha ignorância, né? E por que eu estou falando isso? Porque é isso que faz o segundo andar. É nesse momento que nós estamos agora, no momento de autodescoberta, no momento de autoavaliação, no momento de percepção quem nós somos, para onde nós vamos, fazer as nossas opções, porque no cérebro primitivo a gente pouco opinava, o nosso livre-arbítrio era muito limitado, porque a nossa consciência também era limitada. E agora que a gente está expandindo a nossa consciência, a gente expande as nossas opções e também a nossa responsabilidade. Então, esse momento é um momento muito importante e a gente não se dá muito conta disso. E a gente vê algumas pessoas que querem voltar, querem descer para o porão e ficar por ali, que não fazem nenhuma questão de evoluir e acham que é mais legal assim, né? Que ninguém nos ouça, mas eu estou num estado aqui que o povo adora fazer isso, né? Eles falam, o lema deles, o processo é bruto, o sistema é bruto, o processo é lento. Esse é o lema deles. Tem gente que faz adesivo pôr no carro. Eu teria vergonha disso, né? Aliás, eu tenho, né? Não é assim que funciona. A gente não pode viver no porão. E também tem aquele povo que acha que já é santo, entendeu? Que vai sublimar tudo, que agora ele ama incondicionalmente. Ele vai para o centro volitando, né? Nem precisa entrar no carro. E só que chega lá na hora, qualquer coisinha que incomoda já é um barraco, já briga com o outro, já quer tomar conta do trabalho e assim por diante. Então, o passado, que é o primeiro andar, ele é muito importante, porque se não tem primeiro andar, não tem segundo, né? E quando você chegar no segundo, não dá para remover o primeiro. Então, o primeiro andar está ali para fazer o que ele sempre fez e continuar fazendo o que ele sempre fez, ser o primeiro andar, ser as bases, né? Só que ele vai sendo subjugado, ele vai sendo hierarquizado. E o terceiro andar é um projeto, né? É o homem de bem. Eu não sei vocês, ali aquela listinha lá, eu tô longe. Tem algumas coisas que eu acho que até que eu tô começando, que até talvez dê certo, mas não tá longe de ser a lista toda. E ali, se você for ver bem, eles não estão pedindo muito, né? Não estão pedindo muito. Então, essa questão de você saber que, neste momento, o que você está trabalhando é o presente, que é o segundo andar, que é a sua capacidade de se relacionar com os outros, é a sua capacidade de desenvolver o seu amor incondicional, mesmo que você saiba que não vai conseguir alcançar nesse momento, mas você olhar para o objetivo e caminhar na direção dele,
Quem deu o caminho? Quem mostrou o objetivo? Jesus. Jesus deu o caminho. Ah, mas já faz tempo, tá? Então ele mandou um monte de outros caras aí, né? O que está mais perto da gente é o Chico. Poxa, o cara morreu com 95 anos, olha a vida que ele levou, olha os exemplos que ele deu. Então, só isso aí já é um baita holofote, né? Não é nenhuma lanterna, é um holofote, é um farol, dizendo, ó, é por aqui. Se você está realmente decidido, e se você tem esse detalhe, você tem que saber que você ainda é limitado, então vai dar tudo certo. O problema é assim, se você acha que você tem que ser santo já, você leu hoje o Homem de Bem no Evangelho, amanhã você quer ser o cara. O que vai acontecer? Você vai pisar na bola, porque você não está pronto, mesmo que racionalmente você acredite naquilo, emocionalmente você não está pronto, você não vai sentir aquilo daquele jeito que você imaginava que ia sentir, e aí você se culpa. E a culpa é a autoflagelação. É você dizer que você não presta e você vai se autoflagelar. Isso não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Né? Você fica patinando, fica chafurdando ali na sua miséria, na sua autocomiseração, e não produz nada, não avança, não evolui, não nada. Então, o que você precisa? Você precisa admitir que errou, isso se chama arrependimento. E no diagnóstico do erro, que é o arrependimento, você tomar uma atitude produtiva que é da assumir a responsabilidade e não chafurdar na culpa. Isso obriga a gente a ser humilde. Só consegue não sentir culpado quem é humilde. O culpado é um arrogante, porque ele acha que ele não devia ter errado, não podia ter errado. Então, se ele acha que ele não podia ter errado, ele acha que ele sabe tudo. E a gente não sabe nada. Então, o processo de aprendizado começa com a racionalização, com a estruturação de um pensamento lógico, que é uma coisa que todo mundo aqui gosta, não é? Se sente atraído por isso. Aliás, a maior parte dos espíritas gosta do espiritismo por causa disso, né? Pode ter gente que vai por outros motivos, mas, assim, a grande maioria das pessoas que eu convivo, principalmente na AME, é um bálsamo o espiritismo, porque ele permite que você entenda o mundo espiritual, entenda Deus, sem abrir mão da ciência, dos conhecimentos científicos que você desenvolveu, que você aprendeu, que você aplica na sua vida. Nós vivemos aplicando isso, né? Então, eu acho que essa questão, ela, filosoficamente, ela é a questão basilar do segundo andar, que é o presente. Então, como eu disse, o passado estava muito voltado para a autopreservação. Nesse presente agora, a gente vai burilar as nossas faltas, as nossas ausências. Esse é um outro detalhe que eu costumo dizer. Nós somos perfeitos, nós não somos imperfeitos, nós somos criação divina. Criação divina é perfeita. Aí, por que a gente faz tanta bobagem? Porque a gente é incompleto. A gente está desenvolvendo as nossas potencialidades, elas não estão prontas, não estão desenvolvidas. Então, enquanto você não aprende, você faz errado. Mas se você não tentar fazer, você não aprende. Então, gente, nós vamos errar, né? Vamos errar, estamos errando e ainda vamos errar muito ainda, e isso não pode ser motivo de angústia. Isso tem que ser motivo de serenidade. Assumir a responsabilidade, tentar corrigir o estrago que você fez e seguir o barco, né? Em vez de ficar se autoflagelando, dizendo que você não merece, que você é isso, que você é aquilo. Então, é um burilamento das nossas faltas. A doutora Irene está com a mãozinha ali, ó. Diga, doutora. Décio, você já falou tanta coisa importante aí que eu anotei aqui. Então, como a gente combinou de dialogando, né? Uhum. Décio, você falou do verdadeiro espírita, que é aquele que se esforça para tal, né? Você sabe que eu também fui aprendendo a valorizar o esforço, porque eu trabalhei uns 25 anos na Seara Bendita, que é uma instituição aqui de São Paulo, muito grande e tal, né? Acho que vocês já tiveram lá, o Sérgio com certeza já teve. E tinha uma companheira nossa que, quando ela fazia prece, viu, velho, ela sempre falava assim,
Jesus abençoa o nosso esforço. Eu comecei a prestar atenção naquilo, né? Eu falei, que engraçado, abençoa o nosso esforço, porque a gente faz um esforço, né? A seara é longe aqui da minha casa, eu cheguei a teve uns tempos que eu ia 3 vezes por semana na seara. Eu falei, puxa, a gente faz um senhor esforço, né? Pegar marginal aqui, nessa hora de rush, tudo, tal. Então, essa coisa do esforço, até porque, né, Décio, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele conceito de fé, que fala fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. É também a consciência das prodigiosas faculdades que traz no seu interior em semente e que deve fazer desenvolver pela sua vontade ativa. Ora, vontade ativa envolve esforço. Eu estou com vontade de coisa, mas se você não faz um esforço, a vontade não se realiza, não é? Então, nessa vivência, eu aprendi a valorizar esse tal de esforço. Porque é assim mesmo, né? A gente, às vezes, a coisa mas faz um esforço, dá mais um passinho e vai. Vence aquela... Então, essa coisa do esforço, eu acho que no primeiro andar, como você disse, tem tudo a ver. A hora do esforço é no segundo andar, né? Irvênia, Outra coisa... Oi, fala. Me permite uma contribuição nessa questão também? Claro. Esforço, a gente associa a uma ideia de sacrifício e de estar forcejando, de estar se extenuando. Mas é importante lembrar que esforço, por definição, também significa tentativa, significa ensaio, significa experimento, sabe? Significa assim um movimento, esforçar, forçar para fora, não é? Fazer um movimento para fora, fazer um movimento para além daquilo que eu estava. Esforçar tem esse sentido. Eu faço um movimento para sair de um lugar para outro. Tem esta ideia. Então, eu acho que isso também pode nos ajudar a pensar que esforço não é um martírio sacrificial. Esforço, ele é um movimento no sentido de não ficar parado num ponto onde se estava. O que faz muito sentido com a ideia de sair de um primeiro plano, de não permanecer apenas no primeiro plano, e ir na direção de alguma outra coisa. Tem esse sentido interno, né? Acho que é importante definir isso para tirar aquela ideia que talvez seja uma herança judaico-cristã do sacrifício, né? Uma espécie de martírio, né? O Sérgio bonito se martirizar, né? Bonito sofrer. Isso não é bonito. Sim, então o esforço espírita, na definição espírita, eu acho que tem esta proposta, né, de movimento. Eu busco me movimentar no sentido de sair de um ponto e ir para outro. Não é? Então, é um esforço de progresso. Se esforça para dominar as suas inclinações más. Então, é um esforço de progresso. Sérgio, foi ótimo você falar isso, porque a gente tem, né, essa herança hebraico-cristã de valorizar o sacrifício, a doença, a dificuldade. Quanto mais sofre, mais valor tem, né? É a moeda do nosso do aplauso popular é o sofrimento, né? E viu, Sérgio, em etologia, que é a ciência do comportamento, que foi estruturada como ciência na década de 1950 por Konrad Lorenz, isso que você falou soma com o conceito de agressividade, que não tem nada a ver com violência. O indivíduo que é agressivo é aquele indivíduo que ele tem essa proposta do movimento de fazer alguma coisa, de sair da inércia estática para a inércia dinâmica, não é? Agora, a agressividade, que é esse movimento, pode ou não estar associada com violência, não é? Se, por exemplo, eu faço esse gesto junto com violência, tentando agredir alguém, eu estou sendo agressivo com violência. Mas se eu estou fazendo esse gesto para ajudar alguém, para ajudar a mim mesmo, para sair,
em busca de uma etapa melhor, é um movimento agressivo, né? E a gente, na nossa cultura, a gente, sempre que fala em agressividade, a gente entende como sendo um movimento com violência. Em etologia, não. Agressividade é exatamente isso que você falou. É fazer esse movimento, o Alberto Almeida fala muito nisso, de fazer a gente fazer esse movimento de encontro, alguma proposta que você quer, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? É o, Então, é o inverso da passividade, né? exato. Muito bom. E outra Então, Só coisa... contribuir bem rapidinho também nessa sequência, me lembrei que, assim, que tem pessoas que, claro, agora não tem essas reuniões presenciais que vão nas reuniões espíritas, né? E, não, mas eu nunca falto, não falto nenhuma reunião, não falto nenhum passe, mas não há um movimento de poder participar, né? Até distribuir a fichinha ali na hora que o pessoal vai para o passe, porque também tem essa coisa de parece que é um sofrimento, tá indo lá, não falto nunca. Mas eu acho que esse movimento, dependendo da maneira que ele é feito, tem outro significado, né, Décio? Você vai porque você sente que é bom para você. Você vai porque é prazeroso para você, não porque é sofrimento. Se for sofrimento, não vai, então. É verdade. E de contribuir com o grupo também, com a comunidade que está ali, né? Mas aí a gente entende uma coisa que ficou bem clara, né? O Sérgio falou do esforço, falou até do movimento, né? Para fora, de sair de um lugar e para outro, sair de um plano e para outro. E é no segundo andar que estão as nossas funções motoras. Então, é a função motora que faz o esforço. Então, vem ao encontro, né, do que a gente estava falando, das observações do Sérgio, da doutora, dessa questão do esforço. Eu tenho uma convicção que eu acho que, assim, que o combustível da alma é a vontade. E que a vontade é a única coisa genuinamente nossa. Genuinamente nossa. O espírito, por conta do seu livre-arbítrio, ele é o único capaz de gerar vontade nele mesmo. E ninguém pode impedir, tirar ele dessa situação ou obrigá-lo a essa situação. Então, a vontade é livre-arbítrio. E ela é que gera a sua força de movimento, seja para onde for, né? Na direção que for. Mas se você não quer, você não faz, né? E se você for obrigado, você faz mal feito, né? Então, essa questão da vontade também é um atributo do espírito, na minha opinião, e eu costumo dizer que a vontade é o combustível da alma. Mas é mesmo. Vamos agregar mais alguma coisa, então, assim. A gente falou no primeiro andar sobre as pulsões, né? Eu falava sobre as pulsões. E voltando um pouco a essa definição, assim, o que nos diferencia dos animais? Os animais têm os instintos. Os instintos são inatos, são biológicos, eles são determinados, eles são fixos. Os instintos, eles são. O instinto da reprodução animal, o instinto da autoconservação, ele já está constituído, ele é automático, ele é fixo. Quando a gente chega no nosso nível humano, esses instintos, eles continuam existindo, mas a gente chama eles de pulsões. Por quê? Porque como nós temos já um segundo andar, nós temos um nível que os animais não têm, nós podemos representar psiquicamente essas forças naturais, que continuam existindo em nós, mas elas se manifestam na forma das pulsões. Quer dizer, que são a pulsão sexual, a pulsão agressiva, que são forças. Aí me parece que faz muito sentido isso que você está dizendo, porque é através deste nível, do segundo nível, que a gente direciona essas forças naturais, ou não. Se a gente não fizer isso devidamente, a gente não estará usando a nossa vontade para poder encaminhar estas forças que são naturais, elas estão em nós e nós não temos como escapar delas existirem em nós, elas já estão. Então, interessante isso. O Sérgio Calderaro,
quando está falando do livre trânsito nos 3 andares, André Luiz pede para ele explicar como seria essa necessidade da gente ter livre trânsito nos 3 andares. E Calderaro diz assim, que nós devemos direcionar as nossas ações do presente com base nas vivências do passado, nas experiências do passado, e visando as nossas metas ideais que nós colocamos para o nosso futuro. Então, eu fiquei pensando um exemplo bem prático, que às vezes eu coloco nas lives. Vamos supor que eu tenha dificuldade para perdoar por alguma coisa do passado, ou dessa encarnação ou de outra. Mas eu quero ser um espírito melhor amanhã do que eu sou agora. Então, eu tenho que trabalhar no presente com essa minha dificuldade de perdoar para que eu consiga ter essa pulsão, né, Sérgio, de ir para frente. Não ficar retido nessa culpa de não saber perdoar, de não conseguir perdoar, né? Então, daí vem o conhece a ti mesmo. Porque se eu identificar em mim essa necessidade, essa dificuldade, eu preciso trabalhar com ela para vencê-la, para dar essa pulsão para esse esforço para frente, né? Eu achei aí é um nó da gravata, doutora, porque é o seguinte, geralmente a gente esconde as nossas dificuldades debaixo do tapete. Né? O Francisco Espírito Santo falava da mochilinha, né? Você põe a mochilinha nas costas, joga tudo que não presta lá. E aí você nunca vai enfrentar, porque está sempre nas suas costas. Para onde você virar, ele está por trás de você. Só que esses fantasmas, né? Essas sombras, se a gente não enfrenta elas ficam sempre na espreita e quando a gente menos espera, elas se manifestam. E quando elas se manifestam, já era. Você não está prevenido. Então, para acontecer isso, que a senhora está falando, que eu acho que é um processo evolutivo mesmo, a gente tem que abrir a mochilinha, tirar das costas, abrir a mochilinha e olhar minuciosamente as nossas sombras, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Não gosta, né? Vocês sabem disso melhor que eu, o Sérgio, principalmente, no set terapêutico, quando você toca em alguma coisa que é muito crucial ali para o paciente, alguma ferida. Machuca. Fica bravo, ele é igual o cachorro que começa a latir, né? Querer avançar, porque ele está sentindo acuado. Então, a gente não só... quer dizer, para a gente projetar uma melhora, um desenvolvimento naquela área, primeiro a gente tem que diagnosticar, e a gente não quer diagnosticar via de regra, né? E geralmente a gente acaba enfrentando essa sombra quando a vida coloca ela na nossa frente de uma maneira irrefutável, né? E aí você sai arrasado daquilo e ali geralmente é o começo de uma recuperação. Eu quero pedir socorro para ti aí, então, Décio, nesse ponto, para não perder aí. Primeiro, assim, a Irvênia falou em perdão, não é? E perdão me parece que é uma ação que já parte do terceiro andar, assim, né? Eu acho que não há perdão sem o socorro do terceiro andar, né? Tem que ter um movimento do terceiro para o segundo também. Tem que ter alguma coisa além do primeiro e do segundo. Então, mas eu já quero chegar nisso aí. Eu só quero, antes de chegar nisso aí, dizer o seguinte, que nisso que tu está falando, Décio, tu comentou uma coisa assim, que a frase basilar, aquela que tu citou, eu só sei que nada sei. E eu tenho usado muito uma outra frase que é assim, eu acho que eu ainda não sei que nada sei. Eu acho que é uma etapa anterior. Eu ainda não sei que nada sei, porque quando eu souber que nada sei, eu já sou um sábio. Não é? E acho que nós estamos nessa etapa anterior. Eu diria assim, a gente sabe que não sabe nada, mas não tem a noção do tamanho do nosso não sei, né? Então não sabe, né? O tamanho do buraco é tão grande que a gente não dimensiona. A gente tem uma desconfiança, assim, de que a gente é meio pouco das coisas que a gente pensa que sabe. Mas me chama a atenção no teu trabalho, que tu fala em 3 funções do sistema nervoso, uma função sensitiva, uma função integrativa e uma função motora. E eu fiquei pensando que neste nível do segundo andar,
se essa função integrativa também não é uma das funções que é exatamente de integrar, né, esses impulsos, essas pulsões, com esses convites do terceiro andar para nós. Uma função do segundo andar, poder fazer uma integração desses potenciais. No exemplo que a gente estava vendo agora há pouco, assim, poder transformar esse esforço não em alguma coisa de autoflagelo, mas em alguma coisa prazerosa, é uma tarefa integrativa, que é poder transformar uma pulsão que pode ser uma força positiva, como a gente sabe que pode ser, aliado a uma necessidade de progresso, né? Então, me parece que eu queria te ouvir um pouco sobre essa função integrativa. A função integrativa é a capacidade desenvolvida de avaliação e tomada de decisão, né? Então, ela também tem vários níveis. Por exemplo, a nossa medula espinal, ela tem função integrativa. Quando você pisa num prego, você faz um arco reflexo e você tira o pé do prego antes de você ter consciência de que você pisou no prego. Já é uma função integrativa, é uma resposta. Só que, assim, quando você fala do instinto, Sérgio, quando eu penso no instinto, eu lembro muito da fala do André Luiz, da consciência fragmentária. Eu vejo o instinto como pacotinhos de conhecimento. Então, é assim, em caso de incêndio, aperte o botão vermelho. Em caso de calor, aperte o botão verde. Em caso de frio, aperte o botão amarelo. E, assim, isso é passado, como você disse, de geração para geração, e são pacotinhos de comportamentos aprendidos e que são, eles são automáticos, eles não... a função integrativa está pronta ali, é um pacote fixo. Quando a gente entra no segundo andar, aí é bem isso que você falou. Primeiro, na função integrativa, eu vou ter que interpretar o estímulo, o que é uma coisa que eu vou falar com mais detalhes aqui, porque eu acho isso fundamental. Quando você interpretou o estímulo, você vai usar aquela interpretação para avaliar a sua posição diante daquilo, se é benéfico, se é maléfico, se é neutro. E aí você vai emitir uma resposta, você vai pensar em alguma coisa que você vai fazer, ou até que eu não vou fazer nada, também é uma resposta, né? Você ficar quieto é uma atitude. Por isso que eu falo, em ficar em cima do muro é escolher o pior lado, né, dos três. Às vezes é a posição que você pode ter, mas é um lado, não é neutro, né? Não existe lado neutro. E aí, nessa função, nessa capacidade de interpretação, julgamento e tomada de decisão, é a hora em que a gente começa a despertar mesmo, como um ser, mesmo antes do pensamento fragmentário, mas principalmente, né, depois no pensamento contínuo. Eu contratei um rapaz para treinar os cachorros para não fazer xixi na sala. E ele veio, muito interessante o treinamento que ele fazia. Até que eu descobri que ele estava treinando a gente, não os cachorros, né? Mas, certo. E ele estava ensinando o Pepeu a não sair quando a gente abre a porta, né? Porque ele dispara para fora da casa. E eu achei interessante isso, porque é o que você falou. Ele estava, o Pepeu estava dominando o instinto dele de sair correndo. E o treinador estava ensinando ele a fazer isso. E ele estava se esforçando para aprender. Ele sabia que ele ia ter uma vantagem, né? Ele ganhava um biscoitinho, eu fazia um carinho nele. Então, ele começou a perceber que se ele não saísse correndo, ele tomava uma vantagem. O que ele fez? Ele suprimiu o instinto dele de sair correndo. Então, você vê, ele já tem isso que você falou, né? Esses pacotes, que são esses pacotes de inteligência aprendida, e que eles vêm vindo há milhões de anos, sendo desenvolvidos há milhões de anos, é como você falou, na versão 2.0 do segundo andar, a gente mudou o nome para pulsão, mas é o mesmo pacotinho. Está lá, igualzinho, se você apertar o botão, ele vai fazer a mesma coisa. Que é o que acontece quando a gente fica bravo, né? Alguém fecha você no trânsito, você aperta o botão vermelho e já sai xingando a mãe do cara, já quer sair quebrando tudo, né? Latindo, rosnando, arranhando. Você faz tudo que está ali no teu porão
você põe para fora. O ideal é que isso não aconteça, não é? O ideal é que você use aquela força que você vai perceber sempre, né? Acho que até Jesus tem isso, né? Quando ele estava encarnado, com certeza os instintos dele estavam lá. Só que eles estavam todos guardadinhos, etiquetados nos seus devidos lugares. Nenhum deles ia aparecer assim, sorrateiramente, nem de repente, para fazer alguma coisa errada. Estavam todos muito bem controladinhos nos seus devidos lugares. Eu acho que é isso que a gente está fazendo nesse momento. E a nossa função integrativa é justamente a função principal da nossa cognição, né? Que é a nossa tomada de decisão. A nossa interpretação, primeiro, e segundo, a nossa tomada de decisão. Quando a gente está fazendo isso com o nosso cérebro, ou seja, quando a gente está encarnado, a gente vai precisar de estruturas que permitam que isso aconteça. Por isso que quando a gente tem lesões cerebrais, um Alzheimer, ou um AVC, isso pode ficar prejudicado, né? Mas quando eu estiver dormindo e eu não precisar do meu cérebro, eu vou deixar de ter aquela dificuldade, eu vou voltar até a minha capacidade preservada, né? Enquanto eu estou encarnado e preciso usar o cérebro como transdutor, então ou ele está funcionando adequadamente ou não vai funcionar. Isso inclui, por exemplo, os psicopatas lá, né? Que eles não têm empatia, eles não têm capacidade de perceber a dor alheia. Então, é uma deficiência do cérebro dele. Eu não sei quais consequências desse espírito, não sei por que ele está nessa situação, deve ter milhões de situações possíveis, mas neste momento, por exemplo, é a mesma coisa você pegar um paciente com Alzheimer e que é agressivo com o filho e você culpar ele por ele ser agressivo. Ele só está os pacotinhos lá, funcionando, mais nada. Está tudo ali, como você falou, está no primeiro andar e aquilo vai funcionar de qualquer jeito, né? Então, essa função integrativa ela vai se aprimorando conforme a gente vai aprimorando o nosso espírito e ela vai exigindo novas estruturas no cérebro para que eu possa usar essas capacidades que eu estou aprendendo. Para o terceiro andar, eu vou ter capacidades integrativas mais elaboradas, né? Que nem o perdão, que você falou, que eu acho muito importante isso, né? Eu tenho aprendido a perdoar pela via do egoísmo, não do altruísmo. Porque eu descobri que quando eu estou com raiva, quem sofre sou eu. E se eu consigo perdoar, eu paro de sofrer. O cara, às vezes, não está nem aí se eu estou com raiva dele ou não. Está nem aí. Ele está levando a vida dele lá na boa. E eu que tenho dor de estômago quando eu vejo ele. Então, o problema é comigo. E eu descobri que se eu deixar isso passar, acabou. Eu não sinto mais nada. Então, eu falo que o perdão é o antídoto da mágoa, né? Eu aprendi com o Dr. Sérgio Lopes, é um psiquiatra lá de Pelotas, que mágoa é a má água. É uma água ruim, toxica, né? Eu aprendi numa palestra que eu assisti dele. E é bem isso, quer dizer, é um veneno que você toma para o outro morrer. É você que vai morrer envenenado, né? Então, eu estou começando a conseguir perdoar por conta disso. Tem uma outra imagem que eu tenho, que tem aquele valente que fala que eu não levo desaforo para casa, né? Bom, o desaforo é uma pedra de gelo gigantesca. Se você não leva o desaforo para casa, você vai ter que quebrar ele ali mesmo, na hora. E aí você vai quebrar sua mão, você vai quebrar o seu pé, você vai se estrupiar inteiro. Se você levar o desaforo para casa, às vezes antes de você chegar em casa ele já derreteu. Não precisa nem ter um armário para guardar os desaforos, porque eles vão tudo pelo ralo. Então, meu conselho é leve os seus desaforos para casa, todos eles. Porque se você quebrar a sua mão, vai ficar cicatriz. Se você levar a pedra de gelo e ela derreter, você não vai nem lembrar dela mais. Então, assim... E também dá para dizer que uma pedra de gelo também é uma má água, né? É uma má água. Uma má água congelada, né, Sérgio? Fria. Então, eu acho assim que, na verdade, eu gosto de pensar assim que o egoísmo leva ao altruísmo. A gente precisa estar bem, a gente quer estar bem, a gente busca estar bem,
E a gente vai fazendo isso olhando para dentro da gente, até que em um determinado momento você percebe que você só vai conseguir ficar bem se todo mundo estiver bem com você. Se você ficou rico e milionário e construiu uma baita casa, mas você continua morando na favela, você vai ser assaltado todo dia, você não vai conseguir sair para trabalhar. Se você está andando num baita de um carro maravilhoso e todo mundo está andando a pé de ônibus, você vai ser assaltado, né? Então, você vai chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, que não adianta só você se dar bem. Você precisa... Eu gosto da ideia dessa, eu gosto da ideia essa do egoísmo, do altruísmo, ser o egoísmo ampliado. Porque se a gente olhar o altruísmo, por exemplo, a pessoa que sai dela mesma e se preocupa com a família, ela ampliou. Um casal, só existem os dois. Aí resolve ter um filho. É uma ampliação. Já é uma ampliação daquele egoísmo binário de dois para caber o terceiro, para caber o quarto, para caber o quinto. Mas ainda assim é a minha família, é uma forma de egoísmo. Eu amo o meu filho, eu amo a minha família. É ainda uma circunscrição de egoísmo, mas já se ampliou em relação àquela pessoa que estava sozinha. Quando ela extrapola, ela já começa a ter amigos, já começa a ter centro espírita, aí a gente tem o egoísmo ampliado no nível do altruísmo, começa a fazer caridade para aqueles que a gente gosta, não é? Então, a gente tem, por exemplo, a relação fraterna entre espíritas, nós nos amamos, mas nos amamos mais entre espíritas do que não espíritas, é uma forma de egoísmo. Quando a nação, ela é eu defendo o meu time, o meu país, o meu partido, já são pessoas estranhas, mas que se ampliou aquele leque, mas ainda é um egoísmo. Até que a gente chega no nível de amar a humanidade toda. Quer dizer, aí a gente chama isso de altruísmo, não é? Então, é muito interessante essa ideia, porque o que acontece? Acaba que não tem uma jurisdição definida, mas o centro de gravidade continua sendo o egoísmo, né? Parece que tem que ter um ponto de referência em mim para eu poder saber o que aquilo significa. Se eu perder essa noção do que significa para mim, eu também não tenho noção do que eu posso estar proporcionando para os outros. Né? Eu acho bem interessante essa ideia. E isso daí, você vê, eu adorei essa do altruísmo ser egoísmo expandido. É bem isso. Porque a nossa origem, que vem lá dos instintos, é de autopreservação, né, Sérgio? E é a partir daí que a gente vai. E eu acho que essa é a busca. De você estar bem, se sentir bem. Inicialmente, a gente acha que a gente resolve isso com a gente mesmo. Não consegue. E nós estamos num ponto agora que eu acho que a gente acha que consegue isso com a nossa família, com os nossos amigos, mas também não dá. Precisa estar todo mundo bem. As nações já perceberam isso. Enquanto tiver gente passando fome, vai ter imigrante que chega lá com doença, vai ter doença nova que faz todo mundo morrer, e por aí vai. Enquanto tiver miséria, ignorância, é por aí. E isso é eminentemente segundo andar. A relação com o outro, a percepção do outro, é eminentemente segundo andar. É o andar da sociedade, de você construir uma sociedade em que os indivíduos se auxiliam, se ajudam, né? A gente costuma dizer, por exemplo, que os animais mais poderosos, né, são os felinos da África e tal. Os felinos que andam sozinhos, né, aqueles leões da montanha, as chitas, eles levam uma desvantagem gigantesca. O leão leva vantagem porque tem as leoas que se associam para caçar. Então, eles montam um grupo e o grupo se completa e se fortifica. Né? Os cardumes dos peixes, eu sempre achei uma coisa esquisita. Por que eles se juntam? Fica mais fácil de pescar. De pescar fica, mas eles não evoluíram com o homem pescando. Quando chega um peixe predador, o peixe não consegue focar qual peixe ele vai pegar do cardume, ele não pega nenhum.
Então, eles estarem em cardume protegem cada indivíduo de serem predados, né? E assim por diante. Isso tudo está no segundo andar, né? Tudo isso está na relação com o outro. E para eu me relacionar com o outro, eu tenho que ter essas 3 funções bem desenvolvidas: a percepção, a integração e a resposta, que é motora. A gente chama de motora, a gente se liga inicialmente à musculatura, né? Movimento, força, músculo, mas a resposta endócrina também é considerada motora. Se você fica parado, congelado, mas você teve uma descarga adrenérgica, é uma resposta motora. Então, a resposta, a parte motora, ela está envolvida com a resposta que eu elaborei para aquele problema que eu estou enfrentando. Ou a resposta que eu vou dar para aquela mudança no ambiente. E que eu estou percebendo e que eu vou estabelecer na minha função integrativa a minha estratégia de transformação para adaptação. Os animais que se adaptam mais rápido são os mais fortes, são os que duram mais, né? O pessoal fala isso. E agora nós estamos vendo um novo fenômeno, né? Os vacinados. Porque isso, eu fico pensando que nós estamos passando por um momento que dá bem para ver isso que tu está dizendo. O altruísmo, nesse nível de segundo andar, ele aí encaixa muito nessa ideia do forçado. Nós somos um pouco forçados também a termos que evoluir, né? Ou vai pelo livre-arbítrio, vai pela razão, vai pela consciência, ou vai por força das circunstâncias. A gente está vendo nessa questão da vacina atualmente, né? Aqueles lugares onde as pessoas não estão querendo se vacinar por ideologia são os lugares onde a pandemia está voltando, onde as pessoas estão morrendo, onde estão indo para o hospital. O que está acontecendo? Que fenômeno interessante que está acontecendo? Nesses lugares onde as pessoas não querem se vacinar, e curiosamente em países mais desenvolvidos, está havendo lockdown de pessoas não vacinadas. Quer dizer, a pessoa fica impedida de entrar em determinados lugares, ela já não pode viajar sem a carteira de vacinação. Então, essas pessoas ou se vacinarão por bem ou terão prejuízos pessoais. Então, tem uma parte da lei, das circunstâncias, que é inexorável. Isso lembra Darwin, né, Sérgio? Os caras que não se vacinarem vão morrer de Covid e não deixam descendentes também, né? Tem isso daí. Uhum. Então, é uma questão de evolução mesmo. Ou vai, né? Mas eu queria entrar nessa parte do sensorial, que eu acho muito importante. Então, é o seguinte, o que são os nossos sentidos? Nossos sentidos são células neuronais modificadas capazes de perceber determinados tipos de estímulo. E o que é um estímulo? Um estímulo é uma mudança de determinado fator do ambiente. Uma mudança, né? Não é alguma coisa. Então, por exemplo, a gente não sente frio nem calor. A gente sente o aumento ou a queda da temperatura. Então, lá no livro eu até dei o exemplo que eu e a doutora Ivênia, que nascemos em São Paulo, a gente tem uma memória térmica semelhante. Já o Sérgio, não. O Sérgio e a Janine têm uma memória térmica diferente. Então, a gente está de casaquinho já, meio batendo os dentes, o Sérgio está de camiseta de manga. E está fresco, né? Então, por que isso? Porque gaúcho não sente frio? Sente, mas a memória térmica dele é diferente. Então, a gente tem nisso a percepção clara de que nós não sentimos a temperatura, nós percebemos a variação da temperatura. Isso vale para todos os sentidos, Tem uma experiência que eu fazia com os alunos, eu dava a sala de fisiologia lá na faculdade, e eu fazia uma sacanagem com eles, era assim, eu pegava 3 tigelas, na mão esquerda eu punha água com gelo, na mão direita eu colocava água morna, quentinha, e no meio eu deixava a temperatura ambiente. Aí ele punha a mão esquerda na água gelada, a mão direita na água quente, e eu pedia para eles ficarem 1 minuto com a mão ali. Aí eu perguntava, a água da tigela da mão esquerda está como? Quente ou fria? Ele falou, fria.
Da mão direita, está quente. Depois de 1 minuto, eu pedia para eles tirarem as mãos e colocarem as duas ao mesmo tempo na tigela com a temperatura ambiente. Aí eles começavam a rir, né? E eu perguntava assim, está quente ou está fria essa água? Ele não sabia responder, porque para a mão esquerda dele estava quente, para a mão direita estava fria. Eu falava, mas você não sabe nem de me dizer se a água está quente ou está fria? Você entendeu? Então, o que está acontecendo ali? Os receptores da mão direita estavam com uma temperatura menor e foram para uma temperatura maior, então eles acham que a água está quente. E o contrário na outra mão. Então, é relativo. A mesma coisa, eu vou te servir um cafezinho. Aí eu sirvo o cafezinho, você experimenta. Tá bom de açúcar? Você vai falar, tá bom. Por que você falou tá bom? Você tem uma memória gustativa que está lá no seu córtex associativo e que diz o seguinte para você: normalmente, 1 colher de açúcar numa xícara de café tá bom. Por que isso está na tua memória? Provavelmente porque você cresceu com esse costume. Tua mãe colocava lá 1 colher de açúcar no seu café. E aquilo ficou marcado. Quando a gente tem uma memória emotiva, emocional, associada, ela é muito mais forte, é muito mais determinante. Por isso que eu falo que era um enigma na minha cabeça. Por que todo filho acha que a mãe faz a melhor comida do mundo? Não é todo, tá? Estou exagerando, mas a maior parte. Por quê? Porque aquele sabor está relacionado com o afeto e o cuidado que a mãe tinha com ele. E quando ela servia aquele prato, não interessava se era bom ou ruim, para ele ficava bom. Né? Então, a minha mãe está agora aqui em casa. Quando ela faz comida, eu me delicio. Eu acho ótimo. Tem aquele desenho Ratatouille, não é? O cara lembrava da infância da mãe dele servindo. É bem isso. Então, eu tenho lá as minhas memórias sensoriais ligadas aos meus afetos da infância, da adolescência, e essas coisas estão registradas. Então, se você puser um pouco menos de açúcar do que a minha mãe costumava pôr, eu vou pedir para pôr mais. Se você colocar mais, eu vou achar que está doce. Mas beleza, eu fiz a comparação com a minha memória gustativa. Tá bom agora o café? Maravilha. Aí eu começo a tomar o cafezinho, aí você me serve um quindim. O quindim tem uma quantidade de açúcar muito maior que o café. A hora que você for tomar o café de novo, você vai achar que o café está amargo. A quantidade de açúcar é a mesma que era antes. Só que agora a tua comparação não é com a tua memória afetiva, é com o quindim. Então vai ficar sem açúcar. Isso mostra claramente que a gente não tem a percepção absoluta de nada. A gente tem uma percepção relativa, que inclusive é uma percepção logarítmica. É a lei de Weber-Fechner. Isso está no Guyton. Então, é assim, eu percebo logarítmico, uma proporção logarítmica do avanço do estímulo. Então, a única coisa que eu consigo perceber é houve mudança, tá? Houve mudança. A primeira coisa. Segundo, a intensidade da mudança, porque é o número de potenciais de ação emitidos por segundo, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Eu percebo a intensidade. Só que, assim, na hora que isso acontece na papila gustativa, né, que eu estou comendo doce, eu estou tomando café, o que isso acontece lá nas minhas terminações na mão para perceber a temperatura, se não me engano, é Krause que percebe a temperatura. Não lembro. Krause é frio. Oi? É frio. Aí o que vai acontecer? Aquela mudança no meio gera o estímulo gera uma mudança no receptor, o receptor começa a produzir potenciais de ação, uma frequência de potenciais de ação. E esses potenciais de ação, eles não são marcados por absolutamente nada. Ou seja, os potenciais de ação que foram gerados nas papilas gustativas são exatamente iguais aos potenciais de ação gerados nos corpúsculos de Krause na ponta do meu dedo. Ou as terminações nervosas livres, se eu espeto a minha mão numa agulha. Ou seja lá o que for.
seja lá o que for, tudo vira potencial de ação. E potencial de ação é aquele potencial de repouso da célula, que estava ali, cada célula tem um, mas ela vai para mais de menos 80, menos 90 milivolts, vai para microvolts, né? Vai para 4 e depois volta. Então, sai de lá de baixo, vai para o 4 e volta. Todo mundo faz igual, tudo igual. Só muda a frequência de pulsos por minuto. Tá. Bom, e aí? O doce virou potencial de ação, o som virou potencial de ação, a luz virou potencial de ação, a temperatura virou potencial de ação, tudo virou potencial de ação. Já era relativo lá embaixo, porque eu não consigo perceber nada. Eu só percebo mudança, mais nada. Eu não consigo perceber absoluto. Eu só sei que tem alguma coisa mudando. E ainda, na hora que eu percebo, com um receptor super especializado, que ficou milhões de anos evoluindo para conseguir perceber aquilo, tudo vira potencial de ação. Aquele potencial de ação, que é um sinal binário, digital, sim ou não, porque a célula nervosa ou ela está polarizada ou ela está despolarizada, né? É positiva ou negativa, é 0 ou é 1. Então, a percepção ali no receptor é analógica, mas no transporte da informação é digital. Aí vai bater lá na medula espinal, chega na medula espinal, vai encontrar os neurônios internuciais lá, vai fazer um processo integrativo inicial ali, para decidir se vai precisar tomar uma decisão imediata, como se você estivesse pisando num prego, por exemplo. E aquilo ali vai subir para o primeiro andar. E vai bater no tálamo. Né? Quando chegar lá no tálamo, o tálamo discrimina. O que é a discriminação? Ele vai dizer se é quente, se é frio? Não. Ele vai dizer, ó, isso aqui está vindo da retina, tem que virar luz, tem que virar imagem. Isso aqui está vindo do acústico, tem que virar som. Isso aqui está vindo da língua, vai virar gosto. Isso aqui está vindo do... E aí por aí vai. E na hora que ele sabe a distribuição das vias, como ele conhece a distribuição das vias, ele sabe o que cada via, de onde cada via vem, ele vai mandar isso para o córtex correspondente. Então, se for visão, vai para o córtex occipital. E lá no córtex occipital, eu vou ter as áreas de memória visual, como eu tinha a memória do açúcar do café, como eu tinha a memória da temperatura média, né? Se está quente ou se está frio, e por aí vai. Né? Só que aí, o que vai acontecer? Quando isso chegar lá no córtex, ainda é potencial de ação. Igualzinho. Todos. E como é que isso vira a informação? Se alguém souber, ganha prêmio Nobel de Medicina esse ano. Não tem nem teoria. Não tem nem teoria. Por quê? Porque a única explicação razoável que eu ouvi foi do Jeffrey Satinover, que é um processo quântico. E tem que ter uma consciência que vai julgar, interpretar aquilo para transformar aquela onda de possibilidades em um colapso quântico, em alguma coisa que faça algum sentido. E é por isso que, na hora em que eu fizer essa interpretação, é que eu vou decidir se aquilo é bom ou é ruim. Se eu gosto de quiabo, eu não gosto. Se eu gosto de verdura, não gosto. Se eu gosto de chimarrão, eu não gosto. Por quê? Tudo bem, eu posso ter aprendido isso, mas eu decidi que é bom. Ou não. Né? Décio, então, oi. Isso daí que você está falando, tanto dos receptores, quanto lá saiu do potencial de ação e ressignificou, né, a qualidade do estímulo, você está falando de transdutores, né? Porque aquele professor que eu cito lá da Escola Paulista, o professor Raimundo Muro Vieira, na tese dele A Mente Humana, ele fala desse conceito de transdutores. Aí eu peguei e liguei para minha irmã caçula, que é engenheira eletrônica, eletrônica com especialidade em telefonia, e eu falei, ô Tereza, como é que vocês entendem na física o que é um transdutor? E ela falou, é um aparelho, por exemplo, como um microfone ou como uma caixa de som, que transforma um tipo de estímulo em outro tipo de estímulo.
Então, por exemplo, o estímulo é captado por uma terminação nervosa livre. Quando ele corre pelos nervos, ele corre como potencial de ação. Quando chega lá na área somestésica, no córtex, que vai fazer aquela transdução cérebro-mente, é outro transdutor, porque o receptor que captou é um transdutor, e lá no final da linha também, aquela relação córtex-mente, o Mano fala que tem áreas corticais que são transdutoras da relação cérebro-mente. Até ele usa uma metáfora, ele fala que como se fosse aquela porta do saloon, daqueles filmes lá do Velho Oeste, que tem aquelas duas portinhas assim, né? Então, do cérebro vai para a mente, ou da mente vem para o cérebro. Por exemplo, chegou um estímulo lá no cérebro de dor, entra por aquela portinha, cai na mente. Aí você interpreta que aquilo é uma coisa que te causa sofrimento. Aí você tem vontade de fazer alguma coisa, que é um atributo da mente. Passa pela outra folha da portinha, você aciona os centros motores para fazer alguma função, né? Então, ele correlaciona isso que você está falando com o conceito de transdutor. É um transdutor, né? Só que ali no receptor, a gente conhece o mecanismo de transdução. A gente sabe como as coisas acontecem. Né? Na retina, ou a fisiologia do ouvido, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Né? Dentro da cóclea, aqueles cabelinhos, né, que ficam mergulhados dentro da endolinfa, e com um chipzinho, que é o órgão de corte, preso em cada uma delas, e aí a vibração que é transmitida na janela oval pelos ossículos, que vem lá do tímpano, dependendo da vibração, o cabelinho que está ali dentro da cóclea vai vibrar diferente, porque tem um grosso, fino, comprido, curto. E aí, cada chipzinho, cada órgão de corte percebe se é agudo, se é grave, se é médio, e vai produzir um potencial de ação no final, que vira potencial de ação do mesmo jeito. Agora, a transdução no córtex é que é o grande mistério. Não sabe, a gente não sabe como é, né? São 6 camadas de neurônios curtinhos no nosso córtex que ficam polarizando e despolarizando, polarizando, despolarizando, polarizando, despolarizando, gerando uma função de onda. E a função de onda é que fornece o cardápio quântico. O cardápio quântico, exatamente. Para a nossa consciência definir o que é bom e o que não é. Então, quando eu pergunto para o aluno se está quente ou está fria a água da tigela do meio, e ele não consegue definir, é porque ele não consegue julgar. Porque uma parte está dizendo que é fria, uma mão está dizendo que é fria, outra mão está dizendo que é quente. Quando eu pergunto para você se o café está bom de açúcar, você vai julgar isso com uma memória, e aí você vai colapsar aquilo como estando bom. Mas, assim, o que é bom para mim pode ser bom só para mim, é ruim para o outro. Né? Eu acho que mesmo aí no sul tem gaúcho friorento. Deve ter o cara que esfria um pouquinho, ele já... É que o gaúcho friorento não chega nem aos pés do paulista friorento, né? O paulista friorento com 10 graus ele está entrando em coma, não é? Então é diferente. Se for 10 graus na Bahia, é o Armagedon, né? É o fim do mundo. Senhora. 10 graus na Bahia, não tem baiano que sobrevive. Então, e as coisas estão relacionadas com o ambiente? Claro que sim. Teve um verão lá em Paris que fez 40 graus, morreu gente. Como morreu gente com 40 graus? Aqui no Brasil faz 40 graus todo dia, só que lá eles não estão preparados para ter 40 graus. Se fizer menos 22, nós vamos morrer aqui. Na Polônia, eles pegam menos 22 todo o inverno e ninguém morre. Então, porque eles estão prontos para isso, preparados para isso, a casa, tudo, a cidade toda tem uma infraestrutura. Eu não estou falando esses extremos, eu estou falando da média dos estímulos que acontecem todos os dias. Então, se eu pergunto para você se quiabo é bom ou é ruim, para um é bom, para outro é ruim. Então, me dá, qual é a verdade? Quiabo é bom ou é ruim? Não tem verdade. Depende do banco de memória, né, Décio? Depende da sua verdade, depende do seu colapso quântico.
E o seu colapso quântico, ele vai estar envolvido. Mas eu já passei por cada colapso quântico gaúcho aqui, que eu vou te contar, olha. Esse negócio de ser gaúcho, não sentir frio, o que eu já passei de frio, assim, em lugar quente, é uma das coisas mais comuns que tem. Você é gaúcho e dentro do carro liga o ar-condicionado, o Uber, liga o ar-condicionado gelado na cara, assim, você não sente frio. Pum. Eu já cheguei em palestra quase sem voz, às vezes, de tanto, assim, essa ideia que hoje não sente frio. Outra coisa, eu chegar em lugares, assim, no Nordeste, é muito frequente. Como é que vai ser? Não, é muito quente aqui, não precisa casaco, não precisa nada. Aí chega lá o centro de convenções, é gelado. Ar-condicionado em cima do palestrante, assim. É gelado. Mas você é gaúcho, não vai sentir frio. Eu já passei... Mamute congelado. Os lugares que eu mais passei frio foi em lugares quentes fora do Rio Grande do Sul. Porque aí eu não vou despreparado, que lá é quente, assim que passa um frio. Isso tem a ver com todas essas influências. Então, assim, tem a questão cultural, tem as tuas experiências pessoais, tem as influências que você ouviu das outras pessoas. Então, tem aquela coisa assim, né? Quem faz isso? É o mecanismo de funcionamento da moda. A moda é assim, vamos vender, a gente está precisando vender calça de, sei lá, calça de couro preta. Pronto, a gente pega uma influencer, põe ela de calça de couro preta. Aí bota uma outra, fala, nossa, que calça linda! E não sei o quê, e começa a incutir na cabeça de todo mundo que o lance é usar calça de couro preta. Eles vão vender todas as calças de couro preta que tiver. A hora que eles venderem tudo, eles vão pensar na próxima coisa que eles vão influenciar as pessoas. Então, a gente é influenciado, claro, mas a influência a gente aceitou ou não. Né? No fundo, no final, a decisão é nossa do que é aquilo. Se aquilo é bom ou é ruim, se eu quero ou se eu não quero, se é doce ou se é amargo, se é quente ou se é frio, se é gostoso ou se é ruim. Então, a pergunta, depois dessa aula condensada de neurofisiologia da senso-percepção, a pergunta é a seguinte: o que é real? Odécio, não, agora eu tenho que falar. Tem para complicar esse negócio aí do som, tem um filósofo, não sei se é o John Locke, que está no livro do Luria, que é um autor russo que foi traduzido por um professor de neurofisiologia aqui da USP. Ele fala assim, que o som, como nós entendemos, não existe. Que ele é produto de uma função mental. Porque, por exemplo, você derruba uma árvore lá no meio do campo, na floresta, gera uma camada de ar que vem vindo, bate nos seus ossículos do ouvido, aquilo se transmite e tal, chega lá na cóclea, estimula as coisinhas, agora aquilo vai indo, até chegar no córtex auditivo, primário, secundário, depois cair nas áreas integrativas, você que vai interpretar aquilo como sendo um som, né? Não é só o som, todas as funções sensoriais são assim. Todas, nossa, todas. Eu fiquei assim aturdido. Eu falei, nossa, então você ouve, por exemplo, uma sonata ao luar de Beethoven? Não existe. Como existe, não, né? Eu me rebelei. Ela existe como estímulo. Ela existe como estímulo, mas não como sonata. Nossa, e a beleza da música, ela está toda por subjetiva. Conta de quem ouve. É subjetiva, Por exemplo, nossa, eu fiquei assim, naquela turbulência neuronal, né? Falar como o som não existe, como, né? Ainda hoje eu vi o Andrea Bocelli cantando aquela música lá do coisa que ele fala, mas é uma coisa... Assim, você não aceita que aquilo não existe, né? Mas é uma reflexão profunda. Então, essa reflexão, quem fez foi o Arthur Schopenhauer, né? O mundo como vontade, como representação. Eu vou falar sobre isso, mas, assim, a princípio, o que eu quero que fique bem claro é que aquilo que a gente chama de realidade é uma versão. Com certeza. É a nossa versão. Sim, é verdade. Dos estímulos. Nada mais do que isso. Não tem quente, não tem frio, não tem doce, não tem amargo, não tem doce, não tem salgado. Não tem nada. Tudo coisa da nossa cabeça. A gente inventa tudo.
Inventa. E inventa em grupo ainda, que é pior. O E Décio, aí entra aquilo que o Sérgio falou. Dependendo do nosso grupo, a gente acha legal, a gente faz todo mundo igual. Né? E aí, a Décio. gente pega o grupo do outro que faz diferente, a gente sai reclamando, falando que eles não sabem de nada, e que o deles é feio, o nosso é que é bom. Mas uma das últimas vezes que eu entrei naquele perverso tubo da ressonância magnética funcional, né? E eu ainda passei uma mensagem para o Sérgio, ele riu de mim, no bom sentido, né, Sérgio? Porque eu falei, olha, eu não me conformo com esse vexame que eu dou quando eu vou fazer essa ressonância, né? Porque eu olhei para aquele tubo, eu falei, o tubo não tem nada de assustador, ele é aberto dos dois lados, me puseram num tubo mais curto, a sala está iluminada, tem uma musiquinha suave, está tudo bem. Bom, eu falo, não, eu vou entrar aí numa boa. Quando eu estou dentro daquele tubo, olha, mas é uma coisa assim, eu falo, mas por quê? É a garganta do diabo. Olha, Doutor Irvine, eu também não gosto, hein? Aquilo lá é horrível. A gente se Vera, sente preso. Eu olha, também tenho uma pelo companheira amor de também. Deus. Ele é o A corredor hora do que eu inferno. abro o olho, aquele teto está aqui assim, pronto, dá uma taquicardia. Aí eu falo, meu Deus, eu fecho o olho, fico rezando e coisa, mas olha, assim, uma sessão de tortura, né, Décio? Por que tem gente que entra naquele tubo numa boa? Minha irmã entra lá e fala, imagina, você fica, Gente, fecha eu os olhos. durmo naquilo. Eu Aff, durmo. Eu acho Maria, né? relaxante a musiquinha. Sério, João? Eu também não gosto, doutor Irvine. Eu não gosto, não vejo a hora de terminar. Já fico Mas com a aí mãozinha para apertar ali, ó. não só as experiências que a gente tem dessa vida, mas tem as da vida passada, que eles não levam em consideração, verdade. mas que ficam registradas sei também lá. no nosso psiquismo. E às vezes é uma dessas aí que está pegando nessa hora. É verdade. Né? É a hora que você associa com alguma coisa que não foi boa e que sei lá, aquilo mas... você lembra daquilo, mas você não lembra com a memória cerebral, você lembra com a memória perispirítica. Aí ele emerge com uma manifestação emocional que não tem precedente, você não consegue relacionar, você não consegue justificar racionalmente com aquilo ali. E aí Doutor Irvine? e ainda tem também o nascimento, né? A experiência do nascimento, que Dizem que o meu parto foi um muito trabalhoso, né? Que eu não normalmente conseguia tem um nascer, representante, né? Tem que ter algum pelo representante na amor vida de atual. Deus. Porque esta saída de um lugar apertado e escuro para a realidade que a gente enfrenta aqui, dependendo da experiência materna e do psiquismo infantil, altamente registrado a nível celular. Tem que ter algum registro biológico aqui para que fique tão impregnado no nível celular a ponto de uma experiência dessa lembrar de forma tão viva, né? Doutor Irvine, doutor Irvine, se lhe servir de consolo, o meu cunhado fez uma parada cardiorrespiratória no tubo, viu? De pânico. Silvia? Sim, teve que ser cancelado e agora ele só pode fazer... ele só consegue fazer anestesiado. Agora que nunca mais ela vai entrar. Mas olha, Silvia, eu tive 3 pancreatites, o Décio sabe bem, porque cada uma delas eu relato, né, Décio? Olha, as primeiras que eu fiz, as primeiras ressonâncias, foi antes do meu acidente. Mas agora, aí eu pedia para ser sedado. Eu falei, eu não quero nem saber. Aí sedava, acabou, tal. Mas depois que eu pus a coisa toda, a minha prótese de como é que chama? É silício? Não sei, é um metal, né? Que é grande a prótese da... Hein? É titânio, né? Titânio? É titânio. É uma liga de titânio. Aí o técnico falou, olha, a senhora não pode, porque se esquentar muito, vai lhe queimar toda por dentro. Então, porque ainda mais que a gente fica mais de 1 hora naquele coisa lá, né? Então, falou, olha, a senhora não pode, então não pode sedar mais. Aff, Maria, mas que sufoco, hein, Silvia? Que coisa, não? Se serve como um relato de experiência, eu durmo tranquilamente sempre, não tem... Ai, que inveja! Nossa, 2 aqui, ó, que dormem. O João também. Olha, depois eu me desculpei tanto com a médica, e ela foi muito atenciosa, muito caridosa, porque ela falou, a senhora não se preocupe, olha, eu posso dizer que de 10 que vem aqui, 9 têm dificuldade de ficar nesse tubo, né?
Eu falei, eu não sei se ela falou só para me consolar, porque eu saí de lá arrasada. Eu falei, não é possível. Depois de tudo que eu me doutrinei, eu falei que não tinha problema, que ia ficar tudo bem. Pronto, eu entro lá, dá aquela descarga de adrenalina e cortisol e tudo que dá, né? Mas é uma coisa terrível mesmo aquilo lá. Mas tudo bem, uma hora a gente vai resolver isso aí, né? Afetiva, né, Verna? Para saber qual é, da escola, saber qual é a memória afetiva ligada a isso. Pois é, pois é. Ah, com certeza, com certeza. As representações são imensas, né? Isso aí tem mecanismos de que se chama de condensação. Um conteúdo afetivo que tem vários significados pode condensar num sintoma mental. Então, a pessoa experimentar, nas fobias tem muito isso. A pessoa tem fobia de lugar fechado, ou tem fobia de insetos, ou tem fobia... Não é o inseto, não é o lugar fechado em si. É a representação, né? Representa no estado psíquico, na história afetiva. Quando você falou isso, eu entendi, sim, que isso aí é uma interpretação subjetiva que eu faço da situação, né? Sim. Mas tem dois mecanismos de defesa que funcionam nisso aí, que é a condensação, que condensa num sintoma único, e o deslocamento. Isso fica uma coisa que é de uma natureza, vai para um outro lugar, vai para um outro objeto concreto, né? É muito interessante que quando a gente começa a tratar em psicoterapia questões emocionais da pessoa, de completamente diferente, nada a ver. Eu tenho um problema de medo de aranha. A gente começa a falar de uma outra coisa. Começa a falar lá de outra, e aí o medo de aranha desaparece. Não se tocou, não se falou em aranha, não se falou em tubo fechado, não se falou em nada disso. Se falaram em outras questões, o sintoma desaparece. Mostrando que a natureza que constrói o sintoma passa por arranjos mentais que deslocam, que condensam. Eu me lembro, Sérgio, de você falar nisso, que você, por exemplo, uma pessoa que tem coisa de alcoolismo, você vai tratando dele, você nem toca no problema de alcoolismo, não fala em álcool, né? Porque você... eu me lembro de você ter falado isso. É uma forma de tratar, né? Claro que a terapia cognitivo-comportamental vai tratar diretamente, mas se for pegar uma terapia analítica, a gente vai falar das questões que constroem o hábito. Que constroem a representação. E às vezes a representação. Então, a gente é capaz de tratar um drogadito, um alcoolista, sem falar em álcool, sem falar em droga. Mas não vai falar, não vai dizer para ele parar de beber? Não, que não é ali. Mas então, quem que faz a representação? Não é o cérebro. Não é o cérebro. É o espírito mesmo. É o espírito e a mente. E para a sua mente, para a sua consciência, você estar realmente passando por aquela experiência ou não faz diferença. O que faz diferença é se você está sentindo que você está naquela reação, naquela situação. E para o cérebro é a mesma coisa. Eles fizeram um trabalho, eles deram uma maçã para o indivíduo comer e fizeram uma ressonância funcional para saber quais eram as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas. No dia seguinte, eles pediram para o cara lembrar de quando ele comeu a maçã e imaginar que ele estava comendo de novo. E o cérebro dele se comportou exatamente do mesmo jeito. Marca as mesmas áreas, né? Comendo a maçã ou não, os correlatos neurais faz diferença. É por isso que a gente vai no cinema assistir a Angelina Jolie e o Brad Pitt. E a gente gosta de ver eles terem um romance, né? Então, eu vou para beijar a Angelina Jolie, mas a minha mulher está beijando o Brad Pitt. Entende? É o que está acontecendo. Na verdade, é isso mesmo. Essa é boa, hein? Representação. Entendeu? Por que a gente gosta do cinema? Por que você gosta, um gosta do romance, o outro gosta do... É a situação em que, para você, para o teu cérebro, aquilo está acontecendo. Você agora com os estímulos 3D, 4D, isso amplifica a experiência. Mas já é assim. O seu cérebro não faz a diferença se você está jogando tênis ou se você está lembrando que você está jogando tênis. Não faz diferença. Então, isso mostra claramente que não existe essa realidade que a gente tanto fala. Não é? Ela não existe. A cada realidade, cada um de nós cria uma representação que a gente chama de realidade, mas que é apenas uma representação. É verdade. Uma versão.
uma versão dos Nossa, fatos. isso é uma coisa de louco, né? Isso é importante, é muito importante que a gente entenda. E oh, meu Deus, esqueci o nome do filósofo alemão lá, que eu acabei de citar. Schopenhauer, ele fala o seguinte, que só consegue ver que a verdade existe. A gente não vê, a realidade existe. Né? Os materialistas vão falar que a realidade não existe, que nem esse filósofo Locke, né, doutor Irene, que falou que o som não existe. Existe. Não do jeito que a gente ouve, mas existe. Né? Então, existe uma realidade, que eu chamei de realidade per se, a realidade por si só, a realidade real. E tem as versões. O Schopenhauer fala que só consegue enxergar o que é aquele desprovido de desejo. Né? Ele fala que quando você está diante de alguma coisa que você não conhece, você interpreta aquilo pelo que você quer que seja. Você interpreta pelo seu desejo. E você usa a razão para argumentar. Gente, isso é... Né? Quantas milhões de vezes a gente faz isso por dia? Cada um de nós. Então, você está assistindo lá um jogo de futebol e o cara vai lá e cai na área. Se o cara que caiu na área do seu time, pô, foi pênalti. Né? Todo mundo viu que foi pênalti, tá na cara. Mas se for do outro time, fala, meu, não foi pênalti. O cara se jogou. Se jogou. E se você for ver, os dois estão falando a verdade. É por isso que existe, aí cai o próprio mito do cientista, né? Porque quem é que não tem desejo? Então, aí, o que isso desdobra na minha cabeça é o seguinte, é como se, vamos supor que você estivesse diante de um auditório com 100 cadeiras, né? Onde não tem ninguém sentado, eu ponho o meu desejo. Agora, se eu já sei quem está sentado ali, eu conheço a pessoa, não tem mais lugar para o meu desejo. Ela já existe, ela está lá. Então, quando eu interpreto uma verdade, e a gente sabe algumas verdades, a gente conhece algumas delas, né? São muito poucas, mas a gente conhece. Quando ela está lá sentada na cadeira, não tem mais o desejo. Eu uso muito uma experiência que eu tive com o Diego, meu filho mais velho. Ele, toda vez que ia anoitecer, ele chorava. Chorava. Eu não gosto da noite, eu quero que seja dia, Até que um dia eu cheguei para ele e falei assim, mas filho, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter que chorar todos os dias da sua vida, porque vai anoitecer todos os dias da sua vida, até o dia que você morrer, vai anoitecer. E depois da noite vai amanhecer, então não adianta você ficar bravo, nem querer, nem não querer que anoiteça, porque vai anoitecer. Depois daquele dia, nunca mais ele chorou, quando anoitecia. Então, assim, eu coloquei alguém na cadeira do desejo dele. E não tinha mais espaço para o desejo. Então, não adiantava mais ele ficar bravo, chorar. Então, na medida em que a sua consciência se amplia e você vai conhecendo a realidade per se, a realidade real, que é verdade mesmo, aí aquele desejo não tem mais lugar. Na medida em que a nossa consciência vai se ampliando, vai chegar uma hora que todas as cadeiras vão estar ocupadas com as verdades, né? E aí não tem mais desejo. Tem vontade, mas não tem desejo. Mas será que era um desejo ou será que era uma reminiscência de algo que aconteceu à noite que o espírito não queria ter? Tudo bem. Eu não estou... Ó, psicóloga já. Achando uma... Com certeza tinha alguma coisa aí, Janine, com certeza. Mas eu estou dizendo assim, os nossos desejos, eles vêm de algum lugar. Né? Ou vem porque eu sou palmeirense, não quero nem saber que eu acho que o Palmeiras vai perder hoje, ou porque eu sou colorado, ou porque eu sou Grêmio, ou porque eu sou gaúcho, ou porque eu sou paulista, ou porque eu sou espírita, ou porque eu sou católico. Tem os nossos motivos para os nossos desejos. Tem sempre. O desejo de comer a fritada que a dona Graça faz ali, que ela pega a batata e faz com ovo, que eu gosto pra caramba. É um desejo. Aquilo ali está ligado a um motivo, né? Que é aqueles motivos afetivos que eu coloquei no começo para vocês. Então, claro que tem uns porquês, mas são desejos. O desejo é só um desejo, ele não é realidade.
Ele é uma representação. E eu faço as minhas representações segundo os meus desejos. E justifico elas com a razão. Justifico com a razão. Quanto maior capacidade de argumentação você tem, mais real fica a sua realidade, a sua versão. O que não significa que é verdade. Claro. Significa apenas que você acredita naquilo. Que é uma versão. Décio. Isso é segundo andar. É córtex. Estamos no segundo andar, né? Estamos no segundo andar, mas iremos para o terceiro, nas próximas etapas. Daqui 15 dias. Daqui a 15 dias, a Irvênia vai nos ajudar a subir um pouco mais. São 10 horas, 22 horas, o cachorro do Décio já está chamando ele para dormir, lá também, que a gente vai... Lá ainda são 9 horas. O Décio já está com uma hora de antecipação. Mas eu quero terminar... Fome, o cachorro está com fome, eu acho. Eu quero terminar com uma coisa que eu aprendi, que eu tive contato naquele dia que a gente fechou o livro. Então. Que a doutora Irvênia apresentou para mim uma poesia. Uma poesia do Guilherme de Almeida. Que linda que é. E que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente falou. Tem. Que a realidade passa do nosso lado e a gente não vê. Fala a poesia aí, Décio. E a poesia diz o seguinte: essa que eu hei de amar. Essa que eu hei de amar, perdidamente um dia, serão tão loura e clara, vagarosa e bela, que eu pensarei que é o sol que vem pela janela. Trazer luz e calor a esta alma escura e fria. E quando ela passar, tudo que eu não sentia da vida há de acordar no coração que vela. E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela como sombra feliz. Tudo isso eu me dizia quando alguém me chamou. Olhei. Um vulto louro, claro e vagaroso e belo, na luz de ouro do poente, me dizia adeus, como um sol triste. E falou-me de longe. Eu passei a teu lado, mas ias tão perdido em teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Esse é o presente que eu ganhei da doutora naquele dia isso lá. Aí está no livro, está na parte do Décio, né? No item lá no finalzinho, né? Página 379. O Guilherme de Almeida foi o poeta assim da minha adolescência, né? Porque eu sou do romantismo pós-guerra. Toda essa coisa do romantismo, da poesia, nossa, eu sou vidrado em decorar poesia. Essas poesias assim são muito bonitas. O Guilherme de Almeida tem várias, né? Lindas. Vou botar no grupo agora. O Sérgio está tirando foto para botar no grupo. É muito lindo. Muito lindo, viu, Décio? Isso vai já servir como a nossa oração de encerramento, viu? Porque é muito linda. Vamos te agradecer por essa oração tão linda aí. Já serve como oração. Cuidado, não deixa o sol passar do seu lado sem você ver, hein? Porque quando você percebeu, ele já foi embora. Como diz a música do Jota Quest, né? Esse negócio de ficar olhando só para dentro, a felicidade pode estar ao seu lado, né? O seu amor pode estar ao seu lado, né? E você isso aí, tem que ter cuidado. Muito bem, gente. Então, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, então. É isso? Tá bom. Muito obrigada, viu, Décio? Foi muito legal, muito boas reflexões. Muito bom. Décio, muito linda oração. Obrigada. Salva de palmas. Salva de palmas para ti. Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigado, gente. Tchau, gente.